O último relatório sobre o desemprego do Brasil traz a marca de 14,4 milhões de brasileiros sem trabalho, sem perspectiva profissional, num contexto social que, puxa, foi agravado pelos efeitos de uma pandemia mal combatida e que trouxe resultados absolutamente nefastos para a economia. Não tem jeito, ministro Paulo Guedes, tem que falar para o senhor. Quando é que nós vamos resolver esse problema? No lugar de enfrentar a situação, o que a gente vê é o senhor fazendo retórica, ministro Paulo Guedes, e até bancando o crítico na hora que fala mal da China e da vacina chinesa. Isso não é assunto para o senhor, ministro. Assunto para o senhor é o desemprego, é a carestia, é a inflação que está voltando. Ministro, o senhor é o posto Ipiranga do presidente Bolsonaro. Até a segunda ordem, ainda é o cara que o presidente vai dizer, pergunta lá no posto Ipiranga. Mas quem está indo lá no posto Ipiranga, ministro, está sem resposta. Sabe por quê? Porque todo dia aumenta a lista de empresas que fecham no Brasil sem uma solução objetiva e duradoura para a situação de uma economia que é antropofágica, ela se autodestrói. Uma economia que está se auto-sabotando, e a gente aqui no Hora Capital, a gente está falando, e tem tempo que a gente está falando. Tem tempo que a gente diz para o senhor, o negativado. São 90 milhões de pessoas que não conseguem comprar a prazo. Em qualquer lugar do mundo, de cada 10 compras de bens duráveis, pelo menos 7 são realizadas a prazo. Hipoteca, leasing, prestação, financiamento, crédito direto, não importa. Mas o sujeito está negativado. O que é que esse governo fez? O que é que o senhor fez para restaurar a condição de compra desse ser humano? Ok. O senhor é monetarista. Ficou até aborrecido quando um deputado lá na comissão da Câmara chamou o senhor de Chuchuca, segundo consta na boataria da capital federal, era o seu apelido Chuchuca, quando estudou lá nos Estados Unidos, em Chicago. Ok, mas e aí? Se cada 10 compras de bens duráveis, 6, 7 são realizadas a prazo, tem 90 milhões de caras que não estão comprando a desgraça do bem durável. E a prova de que a gente está falando sobre negativado é real. A prova está, ministro Paulo Guedes, posto Ipiranga. A prova está, ministro, no próprio auxílio emergencial que o governo do presidente Bolsonaro pagou. No período em que o governo pagou o auxílio emergencial, a menor ou a maior, com R$ 1.000 e tantos, R$ 1.400, faltou na prateleira das casas de departamento eletroeletrônico, eletrodoméstico, faltou material de construção. Por quê? O pessoal com dinheiro foi lá e comprou areia, comprou ferro, comprou cimento para fazer o puxadinho. O pessoal com dinheiro, o pessoal foi lá e comprou a batedeira, o micro-ondas que estava faltando em casa. Coisa que podia ter comprado antes, com o crédito restaurado. Tá bom, aí vai aparecer alguém lá do posto Ipiranga, né? Para dizer, não, tem muita gente que é devedor quanto mais, é mal intencionado. Pode ter sim, ministro. Mas depois de quase 20 anos de juros corchantes, 300%, 400% no cartão de crédito, 200%, 300% no cheque especial, crédito direto lá em cima. Bastava o cara perder o emprego, ficar 3 meses sem trabalhar, comer o fundo de garantia, a rescisão e acabou o dinheiro, não pagava mais. O score ia lá pro buraco. Aliás, ministro, por falar em taxa de juros,
essa história de baixar o juro da taxa Selic para 2,75 tá com cara de aplique, parceiro. E lá na minha terra, no Rio de Janeiro, o cara que dá aplique, parceiro, o cara que dá aplique é fanfarrão. Sabe por que aplique, ministro? Porque o governo do presidente Bolsonaro, com o ministro Posto Ipiranga, botou a taxa de juro, taxa Selic em 2,75, já foi 14 no governo do PT. Ok? Verdade, o governo do PT errou. E eu dizia que estava errado. Porque com a taxa de juros lá em cima, o presidente José Alencar alertava. Não há como restaurar um padrão médio de consumo. Mas vai lá. Baixou para 2,75. Pô, Posto Ipiranga mandou bem. Só que se aplique. Tem cara de aplique. Tem cheiro de aplique. E o governador Brizola já dizia. O que tem olho de jacaré, dente de jacaré e boca de jacaré, só pode ser jacaré. É aplique, sabe por que tem cara de aplique? Porque está 2,75 na taxa Selic, mas o Posto Ipiranga não tomou providência para reduzir a taxa de juros no cartão de crédito no cheque especial. Ou seja, o crédito automático continua comendo por dentro os intestinos do orçamento da família brasileira, Posto Ipiranga. Cadê? O cheque especial bateu na porta dos 250% de juro. Cartão de crédito bate querendo chegar nos 300%. Ou seja, no cenário mais suave, o sujeito vai, tem o dinheiro dele na poupança, tem o dinheiro dele aplicado no CDB, RDB. O cidadão brasileiro que tem o seu dinheirinho, sua poupancinha lá, tem 2,75 como referência para a remuneração do seu dinheiro. Ou seja, o correntista no banco empresta com um teto de 2,75 de remuneração. Ou seja, ele empresta para o banco a 2,75. E na hora que o banco empresta para o cidadão, é acima de 200? Ô Posto Ipiranga, isso tem cara de aplique, essa sua taxa Selic de 2,75%. Então, olha só, vamos botar as cartas na mesa, porque na real, papo reto, Paulo Guedes, Posto Ipiranga, nós estamos no meio de uma pandemia. O programa para as empresas, o sistema lá, por medida provisória, trabalho meio expediente, dispensa, isso não é solução. Isso não é solução. Enquanto 90 milhões de brasileiros estão negativados, não compram a prazo, não compram bem duráveis. Resultado, Ford fechou, Yamaha parou de fabricar, tem 10 empresas grandes de portas abaixadas. Resultado, 14,4 milhões de desempregados. Mas tem país que está passando mais perrengue que o nosso. Me fala aí, ministro, o Posto Ipiranga. Você está careca de saber que a nossa economia é total, quase que muito mais da metade, é total, muito mais da metade da informalidade. É a galera que está dando solução, Posto Ipiranga. Vai fechar o 3º ano. E o legado é desemprego, falência e desespero. Tudo isso depois da reforma da Previdência, pegar lá outro aplique, que era aquela jogada da capitalização, coincidência ou não, era um procedimento que o Congresso segurou. Segurou, a comissão tinha gente séria trabalhando. E vamos combinar que era um caminho igual que o Chile trilhou, que o Chile buscou. Isso é que aconteceu? Coincidência? O ministro da Economia daquela época, da reforma da Previdência, Posto Ipiranga, hoje está com burro na sombra, porque é o principal cara das financeiras, das empresas que
pagam pela capitalização, que operam a capitalização da Previdência. Só que isso aqui não vai rolar. Vira a página. Tem que resolver. Aí, compra o barulho de quem precisa e para de encher o saco de quem não tem nada com isso. Esquece a China, meu irmão.